Irmãos, boa noite. Vamos dar início ao estudo. É um assunto que eu já tenho falado com os meninos e já tratamos agora também na classe dos catecúmenos e que eu acho de suma importância para a nossa compreensão. E eu acho que há uma certa deficiência da compreensão dessa doutrina na Igreja do Senhor. Então vou procurar de uma forma bem tranquila, em um diálogo com vocês, discorrer sobre esse assunto que é a doutrina da providência. Então hoje vamos tratar aqui sobre, não sei aí como é que está a letrinha, mas vocês me ajudem aí, tá? Providência. Beleza. Nós vamos lidar com alguns textos bíblicos, vamos trabalhar com alguns textos. Então eu peço que vocês deixem a Bíblia também já à disposição, para que possamos trabalhar essa doutrina tão importante para a Igreja do Senhor. Doutrina da providência. Nós não podemos confundir a doutrina da providência com a doutrina da criação. Então, as doutrinas, das Escrituras, elas são muito bem divididas e às vezes nós fazemos confusões, entre, por exemplo, a doutrina da eleição, doutrina da predestinação, doutrina da criação, doutrina da providência. Então a doutrina da providência é uma dessas doutrinas que às vezes confundimos com essas outras doutrinas, principalmente com a predestinação e com a doutrina da criação. Então hoje eu vou fazer uma distinção dessas doutrinas e vou trabalhar na doutrina da providência com vocês, tá? Então, nós não podemos confundir essa doutrina, principalmente a providência e a criação, para não fazer confusão, Porque a doutrina da providência é bem específica na Escritura e tem textos bíblicos que vai trabalhar muito bem ela, inclusive temos um capítulo na Confissão de Fé de Westminster e nos catecismos, que trabalha muito bem essa doutrina. E ela é importante para a compreensão, uma porque está na Escritura, é palavra de Deus, e outra porque nós estamos o tempo todo nas mãos do Senhor. Então estamos vivendo no mundo de Deus, onde o Senhor está presente, atuando, e nós estamos então lidando com a doutrina da providência na prática o tempo inteiro. Então é importante que nós tenhamos uma compreensão mais correta da maneira que Deus age. Então, a doutrina da providência ela vem para quebrar duas filosofias que estão no nosso meio, que infelizmente ganhou muita força, que é o deísmo e o panteísmo. O deísmo é aquela ideia de D mesmo, não de T, deísmo, de que Deus ele está ausente desse mundo, que Deus ele criou esse mundo e ele não está presente nesse mundo, atuando no mundo em que nós vivemos. Então essa é uma ideia deísta, como se Deus tivesse dado corda no relógio e ele não atua e não opera no mundo em que nós vivemos e no mundo que ele também criou. E o panteísmo já é diferente. Enquanto o deísmo meio que ausenta Deus da sua criação, tira Deus aqui do nosso cenário, o panteísmo já tem uma ideia de trazer Deus para a realidade e dizer que todas as coisas que nós contemplamos é Deus. Então, toda a criação, que os nossos olhos podem ver, o panteísmo diz que isso é Deus. A doutrina da providência ela vem para combater essas duas filosofias equivocadas e definir como que de fato Deus vai lidar com o mundo que ele fez. Então veja bem, ao mesmo tempo que a Bíblia afirma que Deus está no alto trono e que ele é soberano e ele transcende todas as coisas, a Bíblia também afirma que Deus está no nosso meio e que Deus ele atua em nosso meio. Deus está operando em nosso meio. Então a Bíblia ela afirma essas duas verdades sem apelar para deísmo e sem apelar para panteísmo. Sem dizer que Deus transcende a ponto de não intervir nesse mundo ou de não atuar nesse mundo, e também não chega ao ponto de dizer que Deus está tão envolvido nesse mundo que confunde Deus com a sua criação, entende? Então, o panteísmo ele tem esse problema, confunde, quebra-se a distinção de
criatura e criador. Então, nós não podemos ter esse tipo de erro, né, esse tipo de conceito. Temos que entender que Deus ele transcende, que Ele está no alto dos céus, e que Deus está no nosso meio, só que Ele é distinto da sua criação. Deus e a sua criação não é a mesma coisa. Nós temos que saber distinguir isso para não confundir a ação de Deus no mundo. Então Deus ele opera nesse mundo em que nós vivemos. Deus criou e Deus opera nesse mundo, né? Então nós temos que ter essa clareza. Então a diferença entre doutrina da criação para a providência a doutrina da criação é aquela ideia, né, aquele conceito bíblico de que Deus trouxe à existência todas as coisas a partir do nada. Isso aí é comum, Gênesis 1:1, né, já está lá muito bem conceituado. Enquanto a doutrina da providência é Deus sustentando o que Ele criou. É Deus mantendo tudo que Ele fez. Então Deus ele não cria e abandona o mundo em que Ele fez. Deus ele cria e Deus também sustenta o mundo que Ele fez. E veja bem, não só o mundo no sentido de natureza, no sentido de universo, no sentido de estrela e sol, inclusive nós. Inclusive os ímpios, inclusive o mal e tudo mais que vocês podem pensar, né, do que nós temos experiência nesse mundo, Deus ele sustenta tudo isso pelo seu poder. Então nós vamos trabalhar isso aí para termos uma compreensão melhor acerca dessa doutrina. Então, para nós definirmos melhor a doutrina da providência, nós vamos ler aqui, eu vou ler com vocês, o capítulo 5, tá certo? Da Confissão de Fé de Westminster, que traz uma definição muito boa, né? Inclusive eu já trabalhei com os meninos já, a doutrina da providência, com base na Confissão de Fé. E tem outras também definições, né? Tem outras definições em teologias, em teólogos aí reformados, que definem muito bem a doutrina da providência, mas não foge muito disso aqui, né? Não foge muito do que estamos aqui já acostumados, né? Com a Confissão de Fé de Westminster. Então, capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, eu vou escrever aqui para vocês a definição. Acho que eu deixei cabeça para baixo, deixa eu pegar um. Pegar um preto. Vai Corinthians, não? Não, né? Definição. Nossa. W, pelo amor. Nossa. Ainda bem que eu não sou professor de escola, hein? Porque se fosse... Vamos lá. CFW, capítulo 5. Então, o conceito está aqui. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, inciso 1. Tá certo? Então vamos lá, diz assim, o capítulo 5 e o inciso 1 da Confissão de Fé de Westminster. Eu vou ler para vocês, talvez vocês não tenham aí, mas eu vou ler só para ficar registrado e também para vocês compreenderem, e depois vocês podem ler em casa, eu tenho aqui também o estudo, posso mandar para vocês. Diz assim, ó, pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Minha definição, ele sustenta, ele dirige, ele dispõe e governa todas as criaturas. Então, está mais ou menos aqui a definição, certo? Ele então sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, a maneira que a confissão vai definir aqui essa doutrina, a doutrina da providência, ela é muito abrangente, ela de fato pega todos os aspectos da criação do Senhor. Isso é, ela conclui dizendo, desde a maior até a menor. Então pega aí desde as coisas mais extraordinárias que vocês verem de acontecimento no mundo, né, que acontece, desde as ações menores que ocorrem no mundo, e isso é fruto da providência de Deus, não escapa da providência do Senhor. Então a confissão ela traz essa definição que eu acho muito boa, né, e nós vamos aqui trabalhar
com alguns textos com base nessa definição, né? Então, quando a confissão que fala a maneira como Deus define, né, essa doutrina, que é a doutrina da providência, dirige, dispõe e governa todas as coisas, todas as ações dela, e todas as criaturas e todas as ações delas, aqui tem 3 aspectos importantes que nessa definição deixa claro para nós, que é preservação, né, que é a maneira aí que Deus, ele, no exercício da sua providência, é o que Deus ele faz, né? No exercício da providência de Deus, o que ele faz? Ele preserva, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, Deus ele preserva, ó, preserva, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, quando Deus ele está exercendo a sua providência, Deus ele está preservando o mundo que ele fez. Deus ele sustenta todas as coisas. Deus não só cria, como ele também sustenta e mantém todas as coisas. O primeiro texto que vamos ler aí é Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha lá o que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o autor dos Hebreus que está falando sobre Cristo aqui, né? Sobre a pessoa de Cristo, inicialmente, que é o contexto que ele fala que outrora, nos tempos passados, Deus falou de várias maneiras e de muitas formas, falou pelos profetas, falou pelo Pai, e agora fala por meio do Filho, que é Cristo. Aí no versículo 3 ele vai dizer, assim, ó, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então veja bem, está mostrando que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse texto aqui está mostrando o exercício da preservação do mundo de Deus. Deus preservando o seu mundo. Como? Pela palavra do seu poder, em Cristo Jesus, né? Então é a maneira que o Senhor, ele faz, certo? O segundo texto que vamos ler, que é para termos uma clareza melhor acerca do exercício do governo de Deus, é Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos 9, 17. E quando nós falamos de governo, nós estamos falando Deus dirigindo esse mundo, né? Deus governando, o que é? Deus dirigindo esse mundo para que os seus propósitos se cumpram, né? Para que o propósito de Deus se estabeleçam. Então, quando Deus está governando, Deus ele tem um objetivo. E o objetivo de Deus é que os propósitos de Deus se cumpram. Esse é o objetivo do Senhor. Então, os propósitos de Deus vão se cumprir e não importa o que aconteça. E digo mais, né? Aquilo que está acontecendo é porque Deus está governando para que os seus propósitos se cumpram, né? Independe do que aconteça, mal, morte, então é de fato para que aconteça. Então diz aí, Romanos 9, 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus levantou o Faraó para que os propósitos de Deus se estabelecessem e cumprissem. Então é Deus exercendo o seu governo, né? Então Deus ele faz isso. Mateus 10, 29, vamos ler Mateus 10, 29? Só para nós termos uma clareza mais profunda acerca dessa doutrina. Mateus 10, 29 diz assim, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Né? Verso 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Providência. 31. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, o que Deus está mostrando aqui nesse texto? De fato, o controle dele sobre todas as coisas. Quando o pardal cai de uma árvore, é porque Deus fez com que pela sua providência esse pardal caísse, né? Os cabelos na nossa cabeça, todos eles estão contados. Por que ficam brancos? É porque você tem algum domínio sobre isso? Não, é porque Deus tem domínio sobre nós. E por isso que nós temos essas mudanças, por isso que todas as coisas acontecem no mundo. As coisas que acontecem na realidade e nos seus aspectos gerais, é porque Deus está exercendo a sua providência, o seu governo, o seu controle sobre todas as coisas. Então, providência em linhas gerais,
podemos dizer que é basicamente isso. Vamos então aprofundar um pouco mais a questão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deus, ele exerce a sua providência por duas causas, né? Então, eu vou colocar aqui só para título de informação mesmo. Eu já acabei com outra tinta aqui, eu fiquei com o negócio de cabeça para baixo. Governo, vamos colocar aqui, ó. Nossa, eu sou péssimo com isso aqui, viu, irmãos? Mas eu vou acostumando. Governo. Eu vou colocar um outro tópico aqui, mas esse outro tópico eu vou tratar ele um pouco mais à frente, certo? Que é concurso. Ou concorre, né? Deus concorre com as nossas ações. Aí eu vou trabalhando com vocês, nós vamos trabalhando essas duas questões. Então, providência em linhas gerais é isso. É Deus exercendo o seu governo, a preservação, né? Deus preserva o mundo. Deus, ele governa ou dirige, que é a mesma coisa, governo e dirigir é a mesma coisa aqui na confissão. E o concurso, isso aqui eu vou tratar logo mais, né, depois com vocês aqui na própria aula. Então Deus, ele exerce a sua providência por duas causas. A primeira causa é a causa primária que nós entendemos. A causa primária que Deus exerce aqui a sua providência é o decreto de Deus, tá certo? E a segunda causa é a causa secundária, que é a maneira que Deus, ele exerce o seu governo, a maneira que Deus sustenta e a maneira que Deus dirige todas as coisas. É pela causa primária e pela causa secundária. A causa primária, que é o decreto de Deus, aquela doutrina que nós estudamos, os eternos decretos de Deus, né, que estamos tão acostumados, é por essa verdade aí que Deus exerce a sua providência, a causa primária. O que isso significa? Isso significa que todas as coisas passam pelo decreto de Deus. Absolutamente tudo. E por mais que nós, de fato, não conseguimos entender todas as coisas, né, no que diz respeito a todas as coisas passar no decreto de Deus, porque vamos ter que lidar com o mal, por exemplo, né, como que nós vamos lidar com Deus e o mal? Como que essas duas coisas caminham juntas? Como que Deus, ele trabalha com o mal? Como que Deus, ele exerce a sua providência sobre o mal? Como que isso acontece? Esse é um grande problema, um grande dilema da nossa fé, né? Não só nosso, mas como de todo mundo. Quando vocês estiverem lidando com alguns problemas, não pense que o problema é só de vocês. O problema também é dos ímpios. Tem resposta que nós como crentes não temos, que outras pessoas também não vão ter, entende? E nem por isso nós vamos deixar de crer no Senhor, porque nós não temos algumas respostas, entende? Porque quando a Bíblia ela fala de alguns assuntos, ela fala com muita clareza, e quando a Bíblia não quer falar de alguns assuntos, Deus não quer falar desses assuntos e pronto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar especular? Nós vamos tentar ir além? Não, nós temos que parar, né? Onde a Bíblia se cala, o que nós fazemos? Nós também nos calamos, né? Então nós temos que seguir mais ou menos o mesmo passo aí, né? Então, a primeira causa que Deus exerce a sua providência no mundo é o seu decreto. Então, por que as coisas acontecem como acontecem no mundo? Elas acontecem da maneira que acontecem porque passou pelo decreto do Senhor. E nós vamos também tentar compreender em alguma medida, né? Não estou aqui para satisfazer lógica de ninguém, né? Eu estou aqui para lidar com os textos bíblicos e de alguma maneira trazer um pouco de clareza sobre alguns assuntos. E não vai satisfazer lógica. Não tem satisfação de lógica quando diz respeito à Bíblia, né? Porque você vai ver que muitas das vezes Deus não está preocupado com isso, né? Você vai ver Deus afirmando duas coisas que parece que não se cabem, né? Como, por exemplo, a soberania de Deus, a responsabilidade humana. Como que você entende isso logicamente? Não tem como. Como que você entende a trindade logicamente? Né? Difícil. Como que você entende que Cristo é Deus e Cristo é homem? Entende? Então tem dogmas na teologia que não tem como dar uma satisfação lógica, mas dá uma satisfação bíblica. A soberania de Deus é o nosso descanso, certo? E a segunda causa aqui é a causa secundária. É a maneira que Deus exerce a sua providência. Deus governa ou dirige e que Deus preserva o seu mundo. Primeiro é a causa primária, que é Deus decretando todas as coisas. E a segunda causa aqui, que nós entendemos, né, é a causa secundária, tá certo? Então, a causa secundária se dá de maneira necessária, eu vou explicar para vocês, tá bom? Livre ou contingentemente, conforme a natureza dessas causas. Então Deus, ele exerce o seu governo nesse mundo e preserva, primeiramente decretando todas as coisas.
Tudo que acontece, Deus decretou. O pardal que cai da árvore, Deus decretou. O cabelo nosso que fica branco, decreto de Deus. Não tem como essas coisas fugirem do decreto de Deus. Porque se não foi Deus quem decretou, foi quem então? Se esse mundo que nós vivemos não está no controle absoluto de Deus, está no controle de quem? Isso é, nas mãos de quem nós estamos, né? Nas mãos de quem nós estamos. Então, se as coisas que acontecem nesse mundo não passou pelo conselho do Senhor e pelo decreto de Deus, então nós estamos com um problema muito difícil de se resolver. Porque se não está em Deus essas coisas, está aonde? Está em quem? Entende? Então veja que o problema é muito mais embaixo quando nós queremos tirar Deus da equação. Nós não podemos tentar tirar Deus da equação. Nós temos que lidar com a situação com Deus ali nessa equação. Entende? Só que nós temos que trabalhar da maneira que a Bíblia muito bem traz para nós. Então a segunda causa, que é a causa secundária, ela se dá de maneira necessária, certo? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, inciso 2. Vai trabalhar isso aí muito bem. E quais são as causas necessárias que Deus trabalha, né? Deus ele exerce a sua providência. Primeiramente, causa primária, causa secundária. Dentro da causa secundária tem a causa necessária. A causa necessária são as leis da natureza. As leis da natureza é o meio em que Deus exerce a sua providência. Vamos ler um texto? Olha um texto, Jeremias, capítulo 31, versículo 35. Deus ele cria um mundo, Deus ele estabelece as suas leis, e esse mundo Deus governa e Deus preserva. Por quê? Porque Deus estabeleceu leis nesse mundo. E essas leis fazem com que Deus exerça o seu governo e faz com que Deus preserve esse mundo a qual ele fez, as leis da natureza, gravidade, sol, lua e tudo isso que nós estamos acostumados. Então, Jeremias capítulo 31, versículo 35 diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então o que é isso aqui? Isso aqui é a causa necessária que Deus utiliza para preservar esse mundo. Entende? Então imagine esse mundo sem as leis da gravidade. Imagine esse mundo sem o sol, sem a lua, sem as estações. Então tudo isso que nós temos a experiência de perceber e de conhecer, porque Deus assim fez, é um meio, uma maneira que Deus utiliza para preservar esse mundo, para governar esse mundo. Então Deus exerce a sua providência por meio dessa causa necessária. E veja bem, essa causa necessária, ela está, vou apagar aqui, irmãos, ela está dentro da causa secundária, tá certo? Então por que Deus estabeleceu leis da natureza? Porque Deus assim decretou, que é a causa primária. Então tem a causa primária, que é o decreto de Deus. Eu já acabei com a outra aqui, porque eu estou bisonhando muito. Causa primária, certo? Causa secundária. Secundária. Dentro da causa secundária está o quê? Está necessária. Certo? Causa necessária é as leis da natureza que Deus utiliza para governar esse mundo. Eu vou colocar aqui, N, leis da natureza, porque vocês estão rindo da minha letra aí, que eu vi que a Vanessa está rindo já. Certo? Causa necessária. Está dentro aqui da causa secundária. E a causa primária é o que mesmo, irmãos? Decreto. Causa primária é o decreto de Deus. Decreto. Aí vocês podem estudar depois, tá? Os eternos decretos do Senhor. Necessária. O próximo ponto aqui é as causas livres ou contingenciais, que é a maneira que Deus utiliza para exercer a sua providência nesse mundo. A causa necessária são as leis da natureza, certo?
A outra aqui são as causas livres. Eu vou colocar aqui só causas livres, tá? Vamos lá. Livres. Ou livre. Tá certo? As causas livres que Deus utiliza para governar esse mundo são quem? Deus ele atua pela causa secundária, na causa secundária que é necessária, que é a lei da natureza, e a livre é quem? As livres somos nós, os agentes morais que Deus criou e colocou nesse mundo. A maneira que você utiliza a sua liberdade é a maneira que Deus se usa para preservar e governar esse mundo e cumprir os seus objetivos. Então você pega aí as pessoas que vivem nesse mundo que Deus criou, e pega todo tipo de pessoa. Dentro daquilo que eles vivem, ou eles usando aquilo que Deus deu para eles, a sua liberdade e tudo isso, Deus utiliza disso para governar esse mundo. Então, a maneira que nós vivemos a nossa vida, Deus usa isso para governar esse mundo. Aí é que vem a questão, né? A maneira que você e eu vivemos aqui, que Deus usa para cumprir os seus objetivos, né? No final das contas, o que vai redundar para você e para mim? Inferno ou eternidade com o Senhor? Aí tem que ver, o Senhor cumpre os seus objetivos. Isso é, os objetivos de Deus, eles vão ser cumpridos, né? Agora, a maneira que isso vai se acabar para nós, aí já é outra história, né? Aí nós temos que, de fato, analisar como que isso vai se dar para nós, né? Se nós estamos em Cristo, a qual Deus também exerce a sua providência em Cristo, tudo é providência do Senhor, então Deus ele exerce por meio disso. Então, qual é o fim de tudo isso? Vamos terminar no Senhor ou vamos terminar longe do Senhor? Aí nós temos que analisar a nossa vida e fazer um autoexame para saber o que isso vai acontecer, né? Então, as causas livres são dentro das causas secundárias que Deus utiliza, tá certo? Então aqui, lei da natureza e as causas livres somos os seres humanos. É a maneira que Deus se utiliza para governar e para preservar esse mundo. Então, essas são inicialmente as duas causas que Deus se utiliza para governar esse mundo. Vamos ler um texto rapidamente, Isaías capítulo 10, para entendermos isso aqui, ó. Nós lemos um texto em que entendemos Deus se utilizando das leis da natureza para governar e preservar esse mundo, que foi o texto de Jeremias. Jeremias 31, 35. Agora vamos ler Isaías capítulo 10, verso 5 em diante, para entender aí a maneira que Deus se utiliza das causas livres para governar esse mundo também, né? Então o profeta Isaías, do verso 5 ao verso 7, ele diz assim, ó: ai da Síria, cetro da minha ira. Isso é, o Senhor está levantando a Síria para punir quem? Israel, né? Então, ai da Síria, ai dela, que é cetro da minha ira. Isso é, eu vou usar a Síria agora para exercer o meu juízo sobre Israel. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Na mão de quem? Na mão do governo assírico, né? Que ali está exercendo as suas funções. Verso 6, envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Verso 7, ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Isso é, Deus está falando assim, ó, eu vou usar a maldade da Síria, eu vou usar a liberdade desse rei da Síria para punir Israel e para devastar o povo de Israel. Entende? Então veja que Deus está usando de uma causa livre para exercer o seu governo sobre o mundo. É o que Deus faz. Então Deus ele está preservando um povo, em alguma medida sim, que é o povo de Israel, porque Deus pune Israel, Israel depois faz o quê? Se arrepende e volta-se para o Senhor. Então veja que Deus ele trabalha dessa forma, é a maneira que Deus usa as coisas, né? Quando a confissão diz lá na definição da confissão de fé de Westminster, no capítulo 5, inciso 1, diz que Deus dispõe das coisas, ali está dizendo que Deus ele usa das coisas para exercer o seu governo sobre o mundo. Então Deus faz isso.
Deus, inclusive, nos usa, né? Usa os ímpios, usa os reinos, né? Os governadores das nações para exercer o seu domínio sobre o mundo. Em última instância, o presidente do Brasil e quem manda no Brasil não é político, é o Senhor que manda no Brasil. Quem manda nas nações, em última instância, é o Senhor, é Cristo que está no trono, é Ele que manda nas nações. Então, até politicamente, nós poderíamos, né, deveríamos ficar mais tranquilos quanto à situação política do mundo, de forma geral. Por quê? Porque a nossa teologia, a Bíblia Sagrada, nos demonstra que Deus governa o mundo, que Deus está, né, de forma soberana sobre todas as coisas e sobre a política. Um outro texto, Atos capítulo 2, versículo 23, vamos trabalhar depois, né, esses textos também, né, que diz aí, Atos capítulo 2, versículo 23, que é o sermão de Pedro, onde ele está ali pregando, né, para aquela grande multidão, ou para o povo judeu também. Diz aí: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mão de iníquos. Aqui está falando da morte de Cristo. Então, ele diz aqui que Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência do Senhor. Só que quem matou ele foi vocês. Vocês quem matou e crucificou, isso é, as suas mãos iníquas. Por meio do pecado de vocês, Cristo morreu. Só que em causa primeira, quem fez isso foi Deus, entregando Cristo, dando Cristo, pelo decreto do Senhor. Então veja como Deus ele trabalha, como Deus de fato ele dispõe das coisas, ele usa as coisas para cumprir o que de fato ele quer cumprir, para chegar nos seus fins úteis, nos seus objetivos. Então Deus ele de fato tem os seus objetivos. E aqui tivemos clareza desse texto que fala exatamente disso, né? O Senhor usando dessa liberdade, né, desses homens maus para exercer o seu governo, usando da sua maldade para cumprir os seus objetivos. O interessante é que quando Deus faz isso, sabe o que Deus faz? É que Deus ele é soberano, né? Deus ele não está preso às nossas leis. Deus é soberano. Quando Deus ele usa a maldade de alguém para cumprir os seus objetivos, depois ele volta nesse indivíduo e ele pune esse indivíduo. Então ele pegou a Síria, usou a Síria para devastar Israel, depois ele pegou a Síria e destruiu a Síria. Assim como o Senhor Jesus foi entregue pelas mãos desses iníquos aqui, depois nós vamos ter clareza do autor bíblico dizendo que ai daquele por quem Jesus está indo morrer, ou Jesus está sendo entregue, ou isso é, ai de vocês que estão matando Cristo. Deus está dizendo, eu entreguei pelo meu eterno desígnio e decreto, e vocês o mataram. Eu estou usando vocês para cumprir os meus objetivos, mas eu vou pegar vocês depois. Eu vou depois pegar vocês e vou puni-los por aquilo que vocês estão de fato fazendo. Então veja que o Senhor, ele trabalha, né, dessa forma, é a providência de Deus, é a maneira que Deus de fato exerce esse seu governo no mundo. Então, Deus ele também, né, exerce a sua providência usando das causas livres, né, que é a maneira que Deus faz também. E dentro dessa causa secundária, aqui que eu estou trabalhando com vocês, e propriamente a causa livre, nós temos aqui aquela verdade que eu falei para vocês, que é a concorrência. Deus ele concorrendo com as nossas ações para cumprir os seus objetivos. Então Deus ele se utiliza das causas livres para cumprir os seus objetivos? Sim, mas como é que Deus faz isso? Qual é a maneira em que Deus de fato opera e faz isso acontecer? Aí nós temos, né, a doutrina da concorrência, que é uma doutrina, né, bíblica, que não tem como ter uma satisfação lógica ali também, né, porque nós não podemos confundir a doutrina da concorrência, né, com 50-50, isso é, Deus opera 50% e o homem opera 50%, não é isso, né? A doutrina da concorrência é duas forças de fato concorrendo, é Deus agindo e o sujeito aqui também, que é o homem, também agindo, as duas pessoas estão agindo, só que a diferença é que essas duas pessoas elas têm objetivos diferentes. Quando Deus está utilizando da sua liberdade, da minha liberdade, da liberdade de qualquer outra pessoa para cumprir o seu objetivo, esse indivíduo que é mau e que é ímpio, ele tem um objetivo pecaminoso e ímpio. Ele tem um objetivo
que é de desagradar o Senhor e cumprir os seus próprios objetivos. De contrapartida, Deus ele tem os seus objetivos por meio das ações desse homem mau, ou dessa maldade que esse homem está praticando, ou qualquer outra coisa, seja lá que ele esteja fazendo. Deus tem um objetivo e esse indivíduo tem um objetivo. Só que Deus está utilizando a ação dele para cumprir o objetivo dele, de Deus. Então, se os dois têm um objetivo para cumprir, qual dos dois objetivos você acha que vai ser cumprido? O meu e o seu? Ou de qualquer outro ímpio por aí? Ou o objetivo de Deus? Então, são duas forças concomitantes em ação que vai redundar em um ato final, em uma finalidade última, que vai redundar em um acontecimento último que vai cumprir de fato aquilo que Deus quer cumprir. Então pegue todas as ações dos homens e todas as conclusões delas, né, e veja o que de fato aconteceu ali. Nisso reside a providência do Senhor. Nisso nós vamos conseguir perceber o que aconteceu conforme o Senhor queria. O que aconteceu? Aconteceu tal coisa, é porque Deus de fato queria aquilo. Então quando Deus ele se utiliza do mal, quando Deus se utiliza do pecado, né, que nós vamos contemplar isso aí nas nossas vidas, na vida da criação do Senhor, nós como seres humanos, nós não podemos ter a ideia de que a doutrina da concorrência, Deus concorre, significa que Deus infundiu mal no ser humano, ou que Deus colocou pecado no ser humano. Deus ele não colocou pecado e não colocou mal no nosso coração. O mal e o pecado, conforme previsto na Escritura, é responsabilidade única e exclusivamente nossa. Agora, como é que nós vamos ter clareza 100% disso? Não tem como. Nós temos uma clareza absoluta disso, né? A Bíblia fala que Deus não é culpado nem responsável pelo mal. Só que ela afirma algo muito interessante, que Deus ele tem os seus desígnios muito santos e sábios. Os objetivos de Deus são santos, são objetivos piedosos, não são como os nossos objetivos. Então, a maneira em que Deus vai lidar com o mal é uma maneira assim, que de fato nós não conseguimos compreender plenamente, mas você pode ter a plena certeza que o Senhor tem objetivos santos quando Ele vai lidar com o mal. Deus ele tem objetivos santos que nós não conseguimos compreender. Aí entra naquele grande dilema, né? O problema da teodiceia. Qual que é o problema da teodiceia? Que é o problema do mal. Se Deus ele é totalmente soberano e se Ele é bom, o que acontece? O que teria que acontecer? O mal deveria ser extirpado. Se Deus é bom e o mal continua existindo, aí vem a afirmação, é de duas uma. Ou Deus não é tão poderoso, ou Deus não é bom. Só que a Bíblia fala que Deus é as duas coisas, que Deus é todo poderoso e que Deus também é bom. Só que o grande problema é que dentro dessa equação nós estamos lidando com o mal. E quais são os objetivos de Deus com o mal? Quais são os objetivos de Deus no final das contas de tudo isso? Nós não conseguimos ter uma clareza 100%, mas a clareza que temos é que Cristo voltará e o mal será eternamente extirpado do mundo. Entretanto, quando nós vamos ver nas Escrituras Deus lidando com o mal, sabe o que Ele faz? Ele pega aquilo que é mal e Ele transforma em bom. É isso que nós vamos contemplar na palavra do Senhor. Deus ele tem a capacidade de ele pega as suas ações que são más, e Deus faz com que ela se conclua em coisas boas. Mas por que Deus faz isso? Deus ele faz isso porque Ele é bom, e porque Ele é todo poderoso. Mas os seus objetivos nem sempre são objetivos bons. Mas os objetivos de Deus são, de fato, objetivos bons, santos e piedosos. Então, é a maneira em que Deus ele age nessas causas livres. Então, vamos analisar alguns textos para falar exatamente sobre esse assunto. O texto mais famoso, o texto de José, Gênesis 50, verso 20. Vamos ler esse texto aí. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esse contexto aqui é o contexto de José. José que foi vendido pelos seus irmãos, foi parar na prisão, depois da prisão foi parar na casa de Faraó e depois se tornou o grande governador do Egito. Uma grande fome veio sobre a terra
que pegou todo mundo de surpresa, a terra inteira enfrentou essa fome, e José ele fez uma espécie de economia no Egito de alimentos, que estocou comida, e o mundo inteiro ia no Egito buscar comida, comprar alimentos. E José está lá como governador, administrando todo o Egito. Quem chega lá? Os irmãos de José. Né? Um prato cheio para aquela música, né? É sabor de mel, né? A minha vitória terá. Imagina. Imagina essa galera nesse contexto, né? Eles iam olhar e falar, agora chegou minha vez, né? Chegou minha vez de devolver em dobro o que vocês fizeram. Vai morrer todo mundo de fome, ninguém vai comprar comida aqui. Imagina, né? Mas não é isso que José fala. É interessante a maneira como José ele vai responder isso aqui. E ele responde exatamente assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, o que nós estamos contemplando aqui? Estamos contemplando duas ações, de fato, uma concorrência acontecendo aqui. Estamos analisando as ações más dos irmãos de José, que tinham o que no coração? Qual é a finalidade dos irmãos de José? Matar José, vender José. Eles queriam exterminar a vida de José. Só que dentro dessas ações más dos irmãos de José, Deus tinha propósitos bons. Talvez José não entendia tudo naquele momento, mas lá no final José conseguiu compreender o que de fato estava acontecendo. É onde ele fala: vocês intentaste o mal, o objetivo de vocês era a maldade. Vocês não tinham na mente que eu ia chegar como governador, uma fome havia, eu ia administrar e tudo isso aqui iria acontecer. Vocês queriam me matar. Entretanto, Deus usa a maldade de vocês e converte isso em bem. E qual o objetivo de Deus converter isso em bem? Para que a terra seja preservada. Aí houve uma grande fome sobre a terra. E Deus utiliza desse mal, preserva a vida de José e preserva o que mais? Preserva o mundo inteiro, de certa forma. Né? Naquele contexto ali, todos os seres humanos se alimentaram porque José administrou bem a terra do Egito. Então ele fala exatamente isso: vocês intentaram o mal contra mim, entretanto Deus intentou o bem. Quando a concorrência, né, dessas duas ações, qual dos objetivos vão se cumprir? O dos irmãos de José? Obviamente que não, mas se cumpre os objetivos de Deus. Então veja que no final das contas o mal, por mais que nós não conseguimos compreender agora quais são os objetivos de Deus com o mal, mas pode ter certeza que os objetivos de Deus com o mal é santo, é bom. Deus ele não nos leva de forma instrumental a praticar o mal. Deus não faz isso. Mas Deus ele se utiliza do mal. Deus ele faz uso do mal de uma maneira que nós não conseguimos entender completamente. Mas ele faz isso. E ele faz isso de tal maneira que isso se converte em bem. Isso se converte, se redunda em glória para ele. Aqui está um exemplo. Quer ver outro exemplo? Vamos ler novamente Atos 2:23. Atos 2:23, que é esse texto que nós acabamos de ler. E vamos lê-lo novamente para termos essa clareza acerca desse assunto. Nós lemos para entender um pouco Deus utilizando a causa livre. Agora vamos entender a concorrência desse texto. Atos 2:23 diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. Aí eu te pergunto, quem que matou Cristo? Os maus? Os maus? Mas, e Deus também matou Cristo. Podemos dizer que as duas verdades estão de acordo, estão corretas? Quando José, para vocês terem uma ideia, se vocês abrirem o capítulo 45, parece que vai ter uma contradição de José. Vamos abrir o capítulo 45 de Gênesis, só para explicar algo aqui para vocês, e eu volto aqui para Atos 2:23. O capítulo 45, verso 5 de Gênesis, José ele fala algo que parece que entra em contradição ao que estamos aqui afirmando, essa concorrência. No capítulo 45, verso 5, diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós. Tem uma tradução que eu li que falava assim, não foste vós que me enviaste para cá, mas foi Deus que me enviou para cá. Como se não tinha sido os irmãos de José que tinham feito aquilo, mas que foi Deus. Só que a verdade é que as duas coisas são verdadeiras. Foi os irmãos de José que venderam José, e foi Deus, por meio das ações dos irmãos de José, que levou José até lá. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos enxergar essas duas verdades, nós temos que entendê-la dessa forma, compreendendo que as duas ações estão indo de forma concomitante para cumprir um objetivo. Então, as duas coisas são verdadeiras.
Quem vendeu José? Os irmãos de José. E quem fez com que isso acontecesse? Deus. Deus está ausente da equação quando o mal está sendo praticado? Não. Por que não? Porque Paulo diz em Atos 16 que por Deus nós movemos, vivemos e existimos. Então, para nós termos as nossas ações, nós dependemos do Senhor. O ímpio, ele pratica os seus pecados no colo de Deus. Ele pratica as suas maldades na mão do Senhor. Porque se o Senhor não estiver nele, ele não pode existir, ele não subsiste fora do Senhor. Então, até para praticar as suas maldades, ele tem que estar no Senhor, praticando as suas maldades, as suas impiedades. Pode falar, Luiz. É o verso 8? Ah, obrigado. Vamos lá. Verso 8. Então eu confundi. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Obrigado, Vanessa. Então, a sua fala no 5? É? Entendi. Então, aqui quando lemos esse texto, o que parece? Parece que os irmãos de José não venderam José, parece que foi Deus que fez isso. Só que as duas coisas são verdadeiras. Por quê? Porque aqui tem uma concorrência. Aqui tem os irmãos de José fazendo mal porque eles têm um intento mal no final das contas, e tem Deus também fazendo isso aqui porque Deus tem coisas boas para tirar disso aqui. Então, as duas coisas são verdadeiras, elas caminham juntas e elas cumprem um objetivo no final das contas. Entende? Mas a melhor maneira, na minha opinião, de compreender o mal é em Cristo. Em que sentido? O texto que nós lemos em Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Então veja bem, Deus ele utiliza as mãos de iníquos, Cristo enfrenta todas as injustiças que vocês podem imaginar, que ninguém nunca sofreu, para vencer o mal. Então, o próprio Deus que está envolvido nessa equação quando estamos falando sobre o mal, é o mesmo em que nele mesmo o problema do mal será resolvido. Então, sempre que nós tivermos alguma espécie de querer acusar Deus de alguma coisa, lembre-se, Cristo se encarnou, Deus se encarnou, experimentou todo o mal que venhamos acusar de que Deus ele é o culpado e que ele fez mal para a sua criação e que ele... Não, negativo. Cristo ele se encarna e ele experimenta todo o mal desse mundo para destruir o próprio mal. Aí eu te pergunto, qual religião tem uma resposta para o mal como a fé cristã? Nenhuma. Nenhuma religião tem uma resposta para o mal como a fé cristã, como a fé que você tem, como a verdade que você crê que é a verdade da Escritura. Nenhuma tem essa resposta mais profunda, conforme nós temos revelado na palavra do Senhor. Então, no final das contas, quando nós lemos essas verdades aqui, nós contemplamos exatamente isso, essas duas forças em atuação e Deus cumprindo os seus objetivos, que é sempre Deus quem cumpre os seus objetivos. Pode falar, João. E quando, por exemplo, os salvos forem orificados, eles terão todo esse cargo que é possível. Possuem marcas provindo dessa vida. Ele vinha, pessoas morreram. Sim. E Cristo, em corpo glorificado, ele tinha as marcas. Creio eu que no céu ele passará com essas marcas aqui, verdade? Pode se afirmar. Por duas razões, porque uma, nós não teremos amnésia no céu, ninguém vai ter perda de memória, né? Vamos nos lembrar de absolutamente tudo que acontece, inclusive dos motivos que vamos instalar, por que estamos no céu, ou no novo céu, né? Aqui na terra, reconstruída. Por que estaremos lá com Cristo? Porque nós éramos pecadores e Cristo se encarnou para nos resgatar. E na pessoa de Cristo estarão as marcas da crucificação. E ali vamos estar sempre sendo lembrados do que foi feito para estarmos ali. De eternidade em eternidade olharemos para Cristo e teremos essas respostas. É algo que nunca vai sair da nossa cabeça, de fato, né? O mal sendo resolvido. Hã? A marca, exatamente. E que no final redunda em glória para o Senhor, né? Então... aqui isso é a doutrina da concorrência, a maneira em que Deus ele utiliza das coisas e utiliza da liberdade do homem para cumprir os seus objetivos. Então veja bem, quando Deus está exercendo a sua providência, Deus ele não tira a liberdade, ele não denigre, né, as causas secundárias, a natureza dela. Qual que é a natureza das causas secundárias que Deus ele se utiliza? A causa é as leis da natureza e as causas livres. Deus não anulou a liberdade de ninguém.
A diferença é que nós exercemos a nossa liberdade dentro daquilo que somos. Tem gente que acha que é livre como Deus é livre, né? Tem gente que quer discutir sobre liberdade pensando que ele é um super-humano, como se ele fosse além daquilo que Deus o fez. E o pior de tudo, ele esquece que ele tem uma natureza completamente corrupta e que ele não consegue exercer essa liberdade que ele acha que ele tem, né? Ah, eu posso fazer isso. Não, você não pode fazer quase que nada. Você não tem domínio sobre o fio do seu cabelo que muda. Eu não tenho domínio sobre as rugas que nascem no meu rosto. Eu não tenho domínio sobre como que liberdade é essa? E quando a Bíblia no Novo Testamento fala sobre liberdade, sabe em qual perspectiva que ela fala de liberdade? João 8, 32. E conhecereis a verdade vos... E quem que é a verdade? Cristo que é a verdade. Então, em termos de liberdade, quando a Bíblia se utiliza para falar de liberdade humana, ela está falando de Cristo, é conhecer a Cristo para que sejamos verdadeiramente livres. E não essa liberdade filosófica que muitos têm empreendidos por aí. Então Deus ele se utiliza das causas livres, que somos nós, ele se utiliza. Ele se utiliza das causas livres. Mas que liberdade é essa em que temos? É porque nós somos agentes morais. Deus nos fez com capacidade de raciocinar, de relacionamento. Nós estamos aqui por quê? Porque nós somos diferentes das demais criaturas do Senhor. E Deus anula isso? Não, Deus não anula isso. Aí que está o grande X da questão. Deus ele faz as coisas da maneira que ele faz, sem anular nada, mas exercendo conforme a natureza dessas coisas. Então isso é um grande mistério, que nós não temos uma resposta lógica para isso, mas nós cremos porque é a palavra do Senhor, e assim nós temos a experiência no mundo que nós vivemos. Então Deus ele cumpre os seus objetivos. Né? Ele cumpre de fato os seus objetivos quando ele exerce a sua providência nas causas livres, né? Então, a concorrência, de forma introdutória, é isso, né? Introdutória, porque tem muita coisa para falar de concorrência. Por enquanto, alguma dúvida, irmãos? Tranquilo? Ninguém quer perguntar se Deus decretou mal e tal, tô brincando. Vamos passar desse assunto. O pastor depois responde. O pastor depois trata disso aí. Não. É um pastor terceiro. Talvez seja que fala, pesquisar. Mas já considerei. Ele diz que nós temos, por exemplo, se pela nossa ação a gente pode mudar o plano de Deus em relação às mortes. Não. O pastor afirma mesmo, é um pastor até assim, bem famoso, sabe? Ele usa um texto de Eclesiastes para dizer, se não me engano, diz o seguinte, porque você faz loucura de antecipar a sua morte. Só que ali em Eclesiastes já é um contexto horizontal, né? Horizontal, exatamente. Inclusive ele fala que após a morte, uma plano e tal, ou seja, de nada agora. Então é um plano horizontal, ele está dizendo uma visão horizontal. Sim. Ele está falando que eu posso adiar a minha parte. Sim. Como se Deus não tivesse controle sobre isso. Uhum. Mas ali, o plano horizontal eu adiei a minha morte, mas isso já está por bem. Exatamente. É igual quando a gente fala de sorte, né? Nossa, eu estava vindo ali, tive uma sorte, o cara quase bateu em mim e não bateu. Existe sorte? Não existe. Mas nós usamos esse termo? Usamos, e é tranquilo, não tem problema usar esse termo. Desde que nós conectamos ele com a causa primária, que é o decreto do Senhor. Nós não podemos usar os termos de formas isoladas, né? Tem que ter definição algumas coisas, porque senão vai ficar um negócio muito solto e muito vago, né? Sorte, né? Azar. Então, né? Então é algo que, de certa forma, é complicado, né? Então nós temos que ter essas questões definidas na mente para não termos um entendimento equivocado, né, acerca dessas questões. Sorte e azar existe? Não existe. Existe providência de Deus. Existe Deus governando e dirigindo esse mundo da maneira que lhe apraz. E ele vai concluir tudo isso no retorno de Cristo. E vai continuar o seu governo eternamente. Então, sorte e azar, de fato, não existe, né? Então nós temos que sempre linkar isso com a causa primária, que é o decreto do Senhor. Então, está aí a concorrência. O próximo ponto é que Deus ele também exerce a sua providência sem depender das causas secundárias, que é por meio dos milagres. Quando Deus ele opera milagres, Deus não está usando a causa secundária, né? A causa necessária, nem a causa livre. Deus está simplesmente, diretamente fazendo o que ele quer fazer. Quando ele cura alguém, quando ele ressuscita o morto, quando ele faz algo assim extraordinário mesmo, que dá para ver que é milagre, é algo diretamente exercido por Deus, né, por meio do seu poder. Então essa é uma outra forma que Deus também exerce a sua providência. Então, para concluir,
A providência de Deus nos revela que o nosso Deus está perto de nós, é algo que nos revela, mas não se confunde com as coisas criadas. Ele é Deus no trono e é também Deus conosco. Então, essa é a grande verdade que a doutrina da providência, ela traz para nós. Deus, ele transcende, mas ele também é imanente. Deus está no nosso meio, Deus, ele é o Deus que provê de fato, Deus é o Deus que de fato controla todas as coisas e nós estamos nas mãos do Senhor. Então, essa é uma grande verdade que nós devemos de fato ter em mente. A segunda é que, apesar das nossas limitações, é muito confortável saber que Deus é soberano sobre o mal. Apesar de não termos todas as respostas e compreensões de tudo, é confortável saber que Deus é soberano sobre o mal. É confortável saber que existe um Deus que está por detrás de tudo e que governa e que controla todas as coisas. Apesar de, mesmo quando tudo está dando errado para nós. Porque quando tudo está dando errado para nós e coisas ruins parece que estão nos acontecendo, se eu creio na doutrina da providência, sabe o que ela traz para nós? Como diz o Catecismo de Heidelberg, ela traz paciência para nós. Ela traz paciência para nós de entender que é Deus que está no controle dessas situações que acontecem e que aparentemente parece que não é bom, mas Deus é especialista de fato em pegar aquilo que é mal e converter em bom, ainda mais quando é um filho dele, quando é um servo do Senhor. Então veja bem, a maneira em que Deus ele exerce a sua providência com os ímpios e com os crentes, de fato é diferente, não tem como nós colocarmos na mesma categoria de cuidado, né? Não tem como nós colocarmos. Por quê? Romanos 8, de 29 a 30, o Senhor disse isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não tem como nós de fato colocarmos no mesmo pé de igualdade o cuidado em que Deus tem para com o ímpio e o cuidado que Deus tem para com o servo de Deus. As coisas ruins que nos são acometidas e que acontecem conosco, apesar de nós não termos uma compreensão completa do que está acontecendo, mas essas coisas de fato cooperam para o nosso bem. Quando nós de fato amamos o Senhor, coopera. Eu fui diagnosticado com um câncer. É a mão do Senhor sobre nós, porque isso coopera para o nosso bem, como foi o caso do pastor. Eu perdi um ente querido, coopera para o bem. Eu perdi o emprego, tudo de fato coopera para o bem. Como diz uma pessoa que eu me esqueci o nome, ela fala assim, você chega falando um problema, aconteceu isso comigo e tal, ela fala, então, poderia ser pior. Poderia ter sido muito pior. Então, de fato, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aqueles que amam o Senhor, Deus ele utiliza das coisas ruins e das coisas maus, que aparentemente parece que não tem resposta para nós, mas Deus converte isso em bem e isso nos aperfeiçoa no Senhor. O mal Deus usa para isso. É para isso que Deus usa o mal. Na própria confissão, nos incisos nos incisos posteriores, vai dizer que quando um servo de Deus se desvia, sabe o que Deus faz pela sua providência? Deus humilha o servo dele. Deus deixa esse servo dele prostrado e humilhado para que quando ele cair em si, ele não volte a praticar os mesmos pecados que ele praticava. O que é isso? Parece que não tem resposta, né? Parece que de fato as coisas estão acontecendo e nós não estamos tendo uma compreensão exata do que está acontecendo. Mas no final das contas, é Deus aperfeiçoando os teus servos, os teus filhos. E Deus faz isso, né? Para que a santificação de fato seja completa na nossa vida. Então, Deus ele faz isso de uma maneira soberana, de uma maneira poderosa. Deus ele de fato governa, Deus ele preserva e Deus ele concorre. A concorrência é de fato isso. É assim que Deus ele exerce a sua providência no mundo. A causa primária é seu decreto e a causa secundária são essas aqui que eu acabei de citar para vocês. Irmãos, alguma questão a mais? Dúvida? Alguma coisa? Pastor, se quiser colocar a mais. O Senhor diz que a questão dos olhos é quando você tem a percepção das coisas. Se nós tivermos tivermos a percepção, todas as coisas, o olhar, providência, o próprio Cristo, as coisas se escuriam e falam mais tranquilo. A questão, o olho aqui é como você percebe as coisas. É um mago. Cadê? Uhum. O próprio Cristo salvou. É uma percepção que... Amém. Bem colocado, pastor. Muito bem. Mais alguém? Essa questão que você falou
Só falar? Dentro dessa questão que você falou, eu passei por uma situação parecida em relação à providência de Deus. Vou falar de uma forma bem rápida. Teve um acidente no portão da minha casa. Lá em casa a gente não sai na rua, a gente não tem contato com o pessoal da rua. Ia de casa para o trabalho, de casa para a igreja. Só que teve uma situação que um rapaz jovem, ele pegou um carro de uma pessoa lá e ele bateu no meu portão. Explodiu meu portão. E meu filho e a minha sobrinha têm costume de brincar na minha garagem. E as crianças da rua têm costume de brincar no portão da minha casa. Só que nesse dia em específico, Deus fez a minha esposa levar meu filho para dormir mais cedo, de tarde. E as crianças estavam na escola, as crianças da rua. E nessa situação, se não fosse a providência do Senhor em mover todas essas situações que são secundárias dentro do estudo que a gente aprendeu, as crianças tinham morrido. Exatamente. Então, de fato, a gente percebe Deus nessa situação. E no meu caso, eu não entendi na hora, mas hoje eu percebo o quanto Deus é gracioso, quanto Deus é bondoso e quanto Deus é estupendo nessa situação. Mas veja bem, é que você citou um caso a qual Deus livrou. Mas e se Deus tivesse matado o seu filho? E se as crianças ali tivessem morrido? E também aconteceu. Assim, é providência de Deus também. Entendeu? É que nós, às vezes, nós queremos tirar da equação as coisas ruins, né? As coisas que aparentemente são más, né? É igual quando Deus ele acalma a tempestade. As pregações que a gente ouve sobre Deus, Cristo acalmar a tempestade, é o quê? Não, Cristo vai acalmar essa situação. Esse mar que está revolto, ele vai se diminuir. Mas quem levanta o mar é o próprio Cristo também, porque é ele quem, de fato, traz vida a todas as coisas. Então, quem que levantou as ondas? Cristo. E quem que acalmou as ondas? Cristo também que acalmou as ondas. Quando um filho, se Deus tirar a Sarinha, quem que fez? Deus. E se não tirar? Deus está mantendo. O pastor falou, vamos morrer, todos vamos morrer. Quando que vamos morrer? Não sei, talvez na velhice, ou talvez já, né? Talvez morramos agora. A vida tem um fim. E o que é isso? Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de governar e de preservar o seu mundo porque essas coisas aconteceram com ele? Não. Ele continua sendo Deus. Então nós temos que olhar essa doutrina e entender que Deus ele não foge das equações de todas as coisas que acontecem. Deus ele está presente. Mas a diferença é quais são os objetivos de Deus com isso. Se Deus tira minha filha, foi Deus. Por quê? Não sei. O Senhor quer, ele tem, isso é para redundar em bem para mim. Deus quer me aperfeiçoar, né, com isso. Ele quer me aperfeiçoar com isso. E se Deus manter vivo, é Deus também que está mantendo vivo. Ele quer alguma coisa com isso aí. Então, todas as coisas, de fato, nós temos que entender que é o Senhor, é Ele quem governa. E no final das contas, nós estaremos com o Senhor. Estaremos lá com o Senhor. O mal será punido, os ímpios serão lançados no inferno, e assim, de fato, acontecerá. Muito bem, irmãos? Mais alguma coisa? Então. Bom, você falou, justamente quando acontecer algo mal com a gente, e como aconteceu com o irmão ali, né? Isso de fato ainda que leva algum tempo e tudo mais, mas de fato a gente chega à conclusão que Deus foi bom com aquilo que aconteceu. Uhum. A gente consegue ver isso, né? Ainda que demore muito tempo ou pouco tempo, mas aqui ainda em vida você vai ver essas coisas acontecerem e de fato glorificar Deus por isso. E o próprio sustento de Deus já faz com que você o glorifique, porque você sabe que você também é sustentado por Ele. Sim. Então, se você perde um filho e você é um eleito de Deus, Deus vai te sustentar até o último dia, porque como a palavra dele diz, a graça dele basta, né? Sim. Então, assim, isso também é um testemunho do amor de Deus, quando você fala que outro ser humano quem aguentaria passar por isso se não for alguém que é sustentado pelo próprio amor de Deus? Então eu acredito que isso também já faz a gente, como o pastor falou, vai depender da perspectiva. E o eleito, o próprio Espírito Santo vai dar essa perspectiva para ele no momento certo. Né? Verdade. Em questão de perspectiva, muito bem falado e lembrado, é a perspectiva de José, né? Não foi vocês, foi Deus que fez, porque isso aqui redundou em bem, está aqui. A terra foi preservada por causa dessas ações. Então acho que é sempre bom de fato olharmos a perspectiva das coisas, né? Porque senão a gente acaba sendo muito negativos em tudo, né? Acusa Deus de tudo, porque Deus é ruim, porque não sei o que e tal, mas olhando numa perspectiva diferente, nós vamos ver as coisas boas dentro das coisas ruins que acontecem, né? Isso aqui não é uma matemática, 1 mais 1 é 2, e assim nós vamos fazer quando acontecer, muito pelo contrário. Talvez vamos ficar muito tempo sem compreender aquela situação,
E talvez só lá na frente vamos entender com um pouco mais de clareza e talvez nem vamos compreender, mas que isso foi bom, em última instância foi bom, né? Porque a Bíblia fala que de fato foi bom. Vai lá, Sampaio. Acredito que muitas pessoas até talvez tenham um pouco de dificuldade de entender essa informação, ou a diferença dessas duas doutrinas. Qual que é a diferença entre providência e provisão? Providência e provisão, cara, na minha opinião, não tem nenhuma diferença. É que às vezes a gente fala assim, são termos, né? A gente fala assim, Deus vai prover. Ou Deus, ele, sei lá, outros termos. Deus vai livrar, ou Deus... termos assim que a gente utiliza, que são comuns, né? Que a gente sempre utiliza esses termos. E na maioria das vezes que a gente utiliza esses termos, é aquilo que eu falei aqui para o Luiz, é sempre pensando em coisa boa para nós. É sempre pensando em coisa boa. Né? Existe um termo que é muito comum que eu me esqueci, que a gente sempre utiliza, tipo assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Não, fica tranquilo, Deus está no controle. E qual é o objetivo quando nós afirmamos isso? O objetivo é que, não, as coisas vão dar certo. Não, calma, as coisas vão melhorar. Mas quem diz que as coisas vão melhorar? Deus está no controle. Às vezes nós temos um objetivo final, né, como se as coisas fossem melhorar. Não, calma, daqui a pouco as coisas mudam. E quem disse que isso vai mudar? E se não mudar? Deus deixou de estar no controle? Né? E se não mudar? Deus deixou de ser soberano? Né? Não, Deus ele continua sendo soberano, mesmo se a situação não mudar. Né? Então, eu acho que provisão, eu acho que está na mesma categoria. Pastor, você tem alguma coisa para falar disso aí? Provisão talvez seja uma coisa que sinta a falta. Por exemplo, um recurso, alguma coisa, Deus vai prover isso aí. Sim. Só que até a provisão ou a não provisão depende dos decretos de Deus, da providência de Deus. Sim. Né? Então talvez a provisão seja aquilo que seja visível, né? E a providência é aquilo que já Deus, de antemão, já sabe todas as coisas e vai fazer ou não irá fazer. Sim, muito bem. Inclusive, nós oramos para que Deus ele faça algumas coisas, né? Oramos para que, se Ele quiser e se for da vontade dele, algumas coisas venham a ser feitas, como curar alguém, né? Que o Senhor mande membros, nos dê mais cadeiras, né? Nos dê condições para pagar o aluguel, tudo isso, né? Então, a oração é o quê? É um meio que Deus estabeleceu para que nos acheguemos a Ele em dependência, né? Mas até a oração é providência de Deus. Os meios que Deus estabeleceu para que nós viemos a fazer também é providência do Senhor. Por que Deus estabeleceu a oração? Para que nós entendamos a dependência do Senhor. E se nós orarmos, e se nós não orarmos, Deus vai deixar de fazer? Não, se Deus decretou, Ele vai fazer. Só que a oração também está no decreto do Senhor. Deus, inclusive, decretou a oração, que é o quê? Que é o meio pelo qual Ele vai fazer. Deus ele vai salvar o fulano que Ele elegeu? Vai. E qual é o meio para isso? Você orando, você pregando, você fazendo aquilo que Deus de fato nos colocou em nossas mãos para que seja feito. E por meio disso, Deus ele cumpre os seus objetivos. Deus ele cumpre, né, aquilo que de fato está estabelecido para Ele cumprir, né, está estabelecido na eternidade, no seu decreto. Mais algum? Vamos encerrar? Eu já estou quase sendo colocado no canto ali da parede, desses vão me pegar desse jeito. Irmãos, é isso. Oremos. Senhor, queremos te agradecer pela tua graça sobre nós, por esse dia que o Senhor nos deu, a qual o Senhor tem tanto nos abençoado. Nós te louvamos por tudo que de fato o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradecemos pelo exercício da sua providência sobre nós, seja os momentos em que passamos, em que ao nosso olhar, muitas das vezes parece que é situação ruim, difícil, mal, mas queremos te glorificar porque tudo isso tem redundado em bem para nós, em glória para o teu nome. E o Senhor tem nos aperfeiçoado, que o Senhor nos leve a cada dia a compreender essa doutrina, essa verdade, e que possamos, Senhor, de fato praticá-las, crendo, Senhor, na maneira em que o Senhor de fato exerce o governo e o controle sobre esse mundo, e que possamos dia após dia tornar-nos mais dependentes do Senhor, olhando sempre para Ti, com um coração convicto de que o Senhor é soberano e que o Senhor governa todas as coisas, e que a igreja do Senhor, nós estamos em Tuas mãos. Nos abençoa para que possamos continuar no centro da Tua vontade, continuando a Te servir e Te amar. Em nome de Jesus, amém. Está encerrado.